Paz seja convosco. Hoje eu quero dividir algo que aconteceu comigo. Deixa eu tirar aqui que tá pegando reflexo. Que aconteceu comigo essa semana. Às vezes a gente tem que... Para você ter um convívio, um bom convívio, né, uma boa relação com as pessoas, para ter um ambiente agradável onde você esteja, você precisa muitas das vezes se privar de alguma coisa ou simplesmente se sacrificar em algumas situações. Quando a gente se sente injustiçado, quando você realmente é injustiçado, a nossa emoção, o nosso impulso, ele faz com que nós venhamos querer fazer a justiça naquele exato momento, o calor da emoção, né? Mas quando você para um pouco e você pensa, você raciocina na situação, você já começa a se acalmar, você deixa passar um pouco aquele tempo do choque, do baque que você levou, e você começa a colocar os seus pensamentos em ordem e ver que talvez, se você tivesse tomado uma atitude precipitada, o estrago poderia ter sido maior ainda. E aconteceu algo na loja que eu trabalho. Nós trabalhamos com venda, então nós trabalhamos com rodízio de vendas. Como eu sou a funcionária mais antiga da loja, antiga tanto em idade quanto de tempo de serviço, eu tenho a prioridade. Eu trabalho numa loja de roupas e acessórios de surf. Então o que acontece? Eu sou a primeira entrando o cliente, se não é cliente das outras meninas, eu sou a que tem a preferência de vender por primeiro. Aí depois aqui entrou por segundo na loja e depois aqui entrou por terceiro. Tá. E tem uma moça que ela fica no caixa e é responsável por passar as vendas. Cada uma das vendedoras tem o seu número. E aconteceu que essa semana eu atendi uma cliente minha e a caixa ela se confundiu e passou a minha venda para uma outra vendedora. E como eu abro a loja, então eu ligo o computador, né? E eu fui dar uma olhada, até porque a gente tem meta, fui dar uma olhada como estava o andamento da meta. E eu vi que eu sabia mais ou menos quanto eu tinha vendido. E eu fui ver o histórico de vendas e eu vi que eu tinha vendido a menos. Aí eu entrei num outro programa lá do sistema e fui ver que uma venda minha tinha sido passada para uma outra vendedora. Na hora, né, no calor da emoção, você deixa a ira tomar conta de você. Mas a única coisa que eu fiz foi tirar foto da tela do computador e mandar para a moça do caixa. Falei, assim vai ficar fácil, eu vendo e você passa para outra pessoa. Mas falei só aquilo, a hora que ela chegou, tratei normal, né? Até porque é óbvio, é natural o ser humano confundir, errar. Eu sei do fundo do meu coração diante de Deus que não foi por maldade. Isso não foi a primeira vez e não vai ser a última vez que aconteceu nessa situação, em situações semelhantes. E a moça do caixa achou mais do que justo, como ela tinha se confundido, quando a outra moça que foi beneficiada com a minha venda, que quando ela fizesse uma venda no valor fosse passada para mim. E eu tô na loja, já vão fazer 3 anos, sempre foi feito dessa forma. Só que daí a gente tava pensando, eu com essa outra moça, assim, mas eu não errei porque eu fiz a venda, você não errou porque você não pediu para que passasse a venda. Então, o erro foi da moça do caixa, então o certo seria que ela vendesse. Mas, se fôssemos, né, levar tudo a ferro e fogo. Mas foi um erro e como a moça foi beneficiada com a minha venda, a moça do caixa achou que nada mais justo do que eu me beneficiar da venda da outra moça no mesmo valor para ficar equilibrado. E ontem eu fui orar e eu fiquei pensando, se fosse Jesus que trabalhasse na loja, né? Se fosse ele que trabalhasse, ele tivesse vendido, né? Deus o honrou, ele vendeu bastante, né? Que Deus o abençoou, ele vendeu.
Ele iria criar caso por causa dessa venda? Não, ele não iria criar caso. Assim eu fiz, também não criei caso algum, graças a Deus, né? Como eu falei, se fosse agir no impulso, na hora do nervoso, talvez criasse caso e tivesse estragado o clima na loja para trabalhar, né? Então eu pensei, não, Jesus ele não iria criar caso por causa dessa venda. Jesus, ele é tão compassivo, tão amor, né? E eu acredito assim que quando você abençoa, você é abençoado. E graças a Deus esse mês eu vendi bem, então eu falei assim, não faz mal passar para ela a venda. Quando eu chegar lá na loja, eu vou falar para a moça do caixa que pode deixar. Não precisa a menina passar, até porque no dia de ontem ela não fez nenhuma venda. E graças a Deus o Senhor me abençoou e eu fiz bastante venda. Venda, assim, num valor bom. E hoje chegou uma moça lá para pegar uma reserva que tinha feito comigo. Eu fiz uma venda, depois entrou uma outra moça, uma outra cliente, e era essa vendedora em questão que ia atender. E a moça do caixa, até porque não cheguei a falar com ela antes disso, porque ela chega depois de mim e eu já estava atendendo. E ela pegou e passou a venda dessa outra mocinha para mim, para ficar aqui no que ela tinha se beneficiado da minha venda. E talvez essa moça também, por não ter vendido, né, no dia de ontem, a gente se entristece. Quem vive de venda se entristece quando não vende. E eu tava vendo a diferença quando você é tardio no falar, é tardio na, na tua ação quando você tá com alguma coisa, quando você tá impressionado, quando você tá abismado com alguma coisa. E ela falou pra mim assim, poxa, eu acho que você tinha que chegar com ela e falar que, como não fui eu nem você que errou, que ela tinha, o certo seria ela vender. E lógico, ela na indignação dela também, né? Nós todos somos seres humanos, nós todos estamos propensos a errar, nós todos estamos propensos a se entristecer, nós todos estamos propensos a falhar, a nos entristecer, né, por coisas que fazem. Muitas vezes a gente se sente injustiçado e tem certas ações que nem são para nos ofender e a gente se dói. Assim como eu pensei no primeiro dia que eu vi, falei assim, poxa, mas eu fiz a venda e ela passou para outra menina. Peraí, não, vou falar com ela. Ela tentou, ela errou, como todo ser humano erra. Mas ela tentou reverter o erro. E se for colocar na balança, né? Uma coisa ficou pela outra, mas a outra moça talvez ela não conseguiu ainda assimilar a situação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que muitas das vezes nós tomamos situações precipitadas, muitas vezes nós nos entristecemos porque nós não conseguimos parar e pensar o que Jesus faria no nosso lugar. A gente pensa que tudo tem que ser exatamente do jeito que a gente quer que seja. E se alguém falha, se alguém erra, a gente se entristece. E é por isso que quando os planos do Senhor, eles não se igualam aos nossos planos, nós nos entristecemos e muitas vezes nem ir para a igreja a gente quer mais. Nós nos entristecemos e achamos que o Senhor está nos punindo, quando Ele está nos livrando. E quando os planos do Senhor, eles são diferentes dos nossos planos, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós achamos que é o melhor para nós achamos que o Senhor está nos punindo. Nós achamos que Deus é muito rígido. Nós achamos que o Senhor ele tem a obrigação de nos satisfazer sempre. E com essas muitas vezes que nós achamos ser os reizinhos, nós estamos tardando os planos do Senhor. E eu quero dizer que é um trabalho difícil você aceitar a vontade de Deus. É um trabalho difícil você se diminuir para que Deus venha se exaltar. Quando você está fazendo as coisas no meio certo, você está fazendo e você não vê nada acontecer. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez você tenha lutado 3 anos por alguma coisa. E essa certa data que o Senhor vai te abençoar é no dia de amanhã. E você lutou 3 anos, mas hoje você falou assim, não, para mim chega, não quero mais. E você desista hoje. E a tua bênção estava determinada para o dia de amanhã. Mas como você desistiu hoje,
você tardou aquela bênção porque você vai ter que quebrar a cara, você vai ter que voltar mais 3 anos, 5 anos, orar, buscar, para que você venha a ser abençoado quando você deixou, quando você perdeu a tua bênção, que talvez fosse pro dia de amanhã, talvez fosse pro dia de ontem. Eu não sei o que você tem buscado há tanto tempo, eu não sei o que você tem lutado, eu não sei o desejo do seu coração, mas eu sei que o caminho para você conseguir é a perseverança, é a oração, é muitas vezes você se calar, deixar adormecer a tua emoção para depois você vir com a tua razão. Amém? Que Deus vos abençoe e que você consiga, em tudo que você for fazer, ter o pensamento: na minha situação, no meu lugar, se estivesse Jesus, o que ele faria? Pai seja convosco.